Olá, olá. Vamos continuar então com o nosso curso de desenvolvedor Android. No primeiro capítulo, nós vimos a instalação do Android Studio, a instalação do JDK e a instalação do Genymotion. Inclusive, no primeiro capítulo, nós fizemos a criação do primeiro projeto. E esse primeiro projeto vai ser o projeto que a gente vai desenvolver ele até o final do curso. E também configuramos naquela videoaula o ambiente de emulação do Genymotion, ok? Então agora no segundo capítulo nós iremos ver sobre a criação do projeto, que no caso nosso projeto já está criado, mas na criação do projeto existem algumas peculiaridades, como a explicação da estrutura de pastas do Android, a explicação sobre o manifest, a explicação sobre a comunicação entre o Java e o XML, a explicação sobre uma activity e o ciclo de vida de uma activity. Por que isso é muito importante? Porque todo desenvolvedor Android ele precisa saber quais são os fenômenos que acontecem dentro de cada tela do Android. Então você precisa saber isso para você poder fazer a programação corretamente e não ter nenhum erro inesperado. Então o que nós vamos ver aqui, vou seguir aqui na listagem, eu vou fazer a explicação da estrutura de pastas do Android. Então para isso eu vou abrir o meu Android Studio. Ele já está com aquele primeiro projeto que nós fizemos, né? Que a gente trabalhou ontem. Ontem no caso foi quando eu gravei. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas vamos lá. Esperar o loading. Ok. Então, o nosso projeto, eu não mexi em nada nele. Inicialmente ele está assim. Só esperar ele renderizar a tela aqui para poder aparecer o Hello World lá. Ok? Temos o nosso Hello World. Então, vamos aqui no projeto Android. Eu vou selecionar aqui Android. Olha, só vim aqui em cima, selecionar Android. E ele vai abrir para a gente essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui de baixo, o Gradle Script, eu vou abrir aqui esse build Gradle. Deixa eu ver. Não é esse, deixa eu abrir o de baixo aqui. Beleza, é esse daqui. O que acontece? Quando você trabalha com Eclipse, a única coisa que você tem que fazer são importar as bibliotecas para dentro do Eclipse. É uma importação normal de uma biblioteca em Java. Só que aqui no Android Studio é um pouco diferente. Tudo que você for importar de biblioteca vai depender do que está aqui dentro. Então imagine só, eu quero adicionar um jar, uma biblioteca, para trabalhar com arquivos no formato JSON. Se você não souber o que é JSON, dá uma pesquisadinha, mas mais para frente no curso nós iremos ver e trabalhar com arquivos JSON. Então, se eu tiver uma biblioteca externa para trabalhar com JSON, a única coisa que eu devo fazer, que é o que está dizendo aqui, olha, compilar arquivos na árvore. Qual árvore? Quais são os diretórios? Tudo que estiver dentro de lib e tudo que tiver include e tudo que tiver um nome ponto jar, esse asterisco significa qualquer nome ponto jar, significa que é uma coisa que vai fazer parte do projeto automaticamente. Então vamos lá. Onde que isso daí vai cair? Se eu abrir aqui, deixa eu ver esse daqui. Aqui não está a biblioteca, então vamos só trocar para package. Libraries. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, ainda não é esse. Vamos trocar para o de cima então. Project. Beleza, aqui é onde que a gente vai trabalhar. Tudo que estiver aqui em libs, olha só, tem uma pastinha dentro do nosso projeto que se chama libs. Então se eu quero usar um arquivo externo, uma biblioteca externa, eu vou colocar dentro dessa pastinha que automaticamente ela vai ser compilada pelo Android Studio. Então essa parte de bibliotecas fica aqui sobre a estruturação de pastas. Agora,
o que nós podemos observar aqui? Nós podemos observar que aqui dentro do Java, dentro do src, que significa source, existe essa pastinha main, e dentro da pasta main existe a pasta Java e a pasta res. Esse res é um acrônimo para resource. E aqui, como o nome diz mesmo, Java é onde vai ficar todas as nossas classes. Tanto é que a nossa primeira classe, MainActivity, ela está aqui dentro. Nossa MainActivity é essa daqui. Ok? Agora, esse res, ele tem uma função muito importante. Por quê? Dentro dele vai todos os nossos arquivos que, conforme o andamento do curso, você irá entender perfeitamente como ele funciona. Nesse caso, eu tenho aqui uma pasta chamada Drawable. Essa pasta Drawable é para mim colocar tudo que eu tiver de imagem, tudo que eu tiver de arquivo de estilo, eu posso colocar aqui, seletores, formas, então eu posso colocar aqui dentro. Layout é uma pasta destinada especialmente para as minhas telas em XML, ou seja, essa Activity Main, que é uma tela, ela está dentro de Layout. Ok? Esse menu, ele serve para eu colocar todo o XML. Olha só, isso daqui é um XML que descreve um item de menu, ok? Então essa pasta menu serve para isso. Essas 4 pastas aqui, MIP, MAP, nesse nosso caso, nós iremos trocar elas. Por que nós iremos trocar elas? Iremos trocar apenas de nome, porque eu não gosto muito dessa nova convenção MIP-MAP, mas basicamente o que seria? Cada aplicativo, cada celular Android, por exemplo, cada celular que tem um sistema operacional Android, ele pode ter uma resolução de tela diferente. Então, para cada tipo de tela, ou seja, para cada tipo de tela que são esses tipos de tela, MDPI, HDPI, XHDPI, XXHDPI, nós devemos colocar uma imagem com um tamanho de resolução diferente, para poder se adaptar à tela do celular. Isso daqui a gente vai ver mais para frente também, quando nós começarmos a colocar imagem no aplicativo. Eu vou explicar como que funcionam essas 4 pastas. Bom, aqui no Values nós temos 3 XML. Um que se chama Daemon, ou seja, esse daqui, bem aqui no começo da nossa Activity Main, vamos abrir aqui, notem o seguinte, aqui, deixa eu só ver se eu estou chamando esse Daemon aqui. Nesse caso ele não está chamando, mas olha só. Não, ele está chamando sim. O que eu posso fazer? Aqui, o valor que está aqui, para PageWrite, é o valor daquele meu daemon. Olha só, daemon barra, e qual que é o nome do daemon? Activity Horizontal Margin, que é esse nome aqui. O que ele faz aqui? Ele faz uma substituição de valor. Olha só, qual que é o valor disso daqui? São 16 dp. Então, se eu saio daqui, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever isso daqui, ó. 16 dp. É a mesma coisa, ok? Então, já ficamos nessa amostra. Agora aqui, nós temos, por exemplo, a string, o XML string. Se você abrir o string, você verá que ele tem um name que chama Hello World. E o valor desse Hello World é o Hello World. É o próprio nome Hello World. Se você vier aqui, olha só, o texto que está nesse componente é isso daqui, @string barra hello world. Toda vez que eu quero acessar uma dessas pastas aqui dentro do meu XML, eu devo colocar o nome da pasta barra o nome do componente, o nome que eu dei para a propriedade. Nesse caso, olha só, a propriedade hello world eu estou chamando aqui. Então, o que estiver dentro disso daqui vai ser substituído pelo valor que está aqui dentro. Ok? E aqui nós temos o style. Esse style, ele serve para poder dar um tema para o nosso aplicativo. No caso, o tema do nosso aplicativo é o Light Dark Action Bar. Ok? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre esses estilos, os temas, porque nós iremos customizar o aplicativo completamente. Então, talvez o tema não surta tanto efeito aqui, mas você pode mudar o tema do seu Android nesse arquivo de estilos. E essa aqui é uma outra pasta Values,
caso você queira colocar dimensões. Essa pasta aqui pouco nós iremos usá-la, ok? Bom, então, sobre a estruturação de pastas, é assim que o Android está distribuído, a explicação de cada uma dessas daqui, e essa daqui do Java é onde vão ficar nossos códigos Java propriamente dito. Então, vamos pular agora para o próximo item, que é a explicação do manifest. O que significa manifest aqui no Android? O manifest é esse arquivo aqui, android manifest.xml. Vamos abri-lo e vamos ver. O que esse Android Manifest faz? Ele faz a descrição completa de todas as classes, todos os serviços, todos os broadcast receivers e muito mais, e todas as permissões que nós temos no nosso aplicativo. Então, se nós queremos dar alguma permissão para o nosso aplicativo, vai ser aqui que nós vamos dar. Então, por exemplo, sabemos o seguinte, o Android ele pede permissão para tudo. Quando você vai instalar um aplicativo, ele aparece uma lista de coisas que o Android usa. Ou seja, aparece uma lista falando o Android vai precisar usar a internet, o Android vai precisar usar a propriedade do hardware dele para vibração e entretanto. Como que nós liberamos uma permissão? Se você quer usar a internet, basta você digitar uses permission e o nome internet. Tá aqui. Acabamos de liberar uma permissão para o aplicativo poder usar a internet. Se eu não colocar essa permissão, qualquer coisa que o aplicativo faça que dependa dele usar a internet, ele vai dar problema e não vai poder ser usado. Então você tem que trabalhar muito bem com essas permissões. Bem como as permissões, aqui no Android Manifest nós também temos que declarar todas as nossas activities. Ou seja, eu tenho essa main activity. Aqui eu declaro ela falando que ela existe. Ok? Então, esse bloco aqui de activity, vocês também não precisam ficar preocupados com ele, que não vai ser sempre desse tamanho, tá? Eu vou mostrar porquê. Mas isso aqui mais pra frente, a hora que nós formos criar a nossa segunda tela. Por enquanto a gente vai trabalhar só em uma tela mesmo. Bom, então, essa é a explicação sobre o manifest. Ele controla tudo na nossa aplicação. Ok? Vamos para o próximo tópico. O nosso próximo tópico é a explicação da comunicação entre Java e XML. Basicamente, a tela do Android é isso daqui. E para mim poder fazer ações na tela do Android, eu preciso da classe Java, que é essa daqui. Vamos só fazer uma alteração aqui. Eu vou deletar esses dois métodos aqui, porque nós não iremos usá-lo. O único que nós precisamos é esse daqui, é o mais importante. Então vamos explicar o que está aqui na linha de código. Nessa linha de código, existe uma classe minha que estende de ActionBarActivity. ActionBarActivity é uma classe que me permite usar métodos que façam eu me comunicar com o XML. Ou seja, existe um método que chama setContentView dentro de ActionBarActivity que ele me permite selecionar, olha só o meu layout. Onde que está o meu layout? Quando eu uso esse R, eu me refiro ao meu resource, ou seja, esse R maiúsculo significa o resource. Agora vamos só dar um exemplo. Dentro do resource eu tenho a pastinha drawable. Então se eu colocar r.drawable, olha só como ele encontra a pastinha drawable aqui dentro. Só que dentro desse drawable não tem imagem nenhuma, então não faz sentido. Só que uma outra coisa é que o meu setContentView, ele quer saber aonde que está o XML que é equivalente a essa tela aqui. Então, aqui dentro de layout, nota que eu tenho ActivityMain. Então, se eu colocar r.layout.activityMain, eu estou dizendo para ele que a view aqui no caso vem da divisão, né, que é essa tela. Então significa que a view que eu quero fazer vincular com essa classe é essa daqui, ActivityMain. Então nesse momento eu estou fazendo um elo entre a classe Java e o XML.
E a partir disso a gente consegue tá manipulando os componentes. O que a gente vai ver ao decorrer do curso, então não se preocupem também. A próxima é a explicação sobre Activity. Eu acabei explicando sobre Java XML e falei um pouco sobre Activity, que nada mais é do que a minha classe, que vai deixar eu manipular todos os componentes. Vamos supor, eu tenho um botão aqui. Quando eu clicar no botão, eu preciso que ele faça um evento. Esse evento vai estar discriminado aqui. Tudo que eu precisar para esse evento do botão clicado vai estar descrito em código aqui, ok? Então, basicamente essa é a função de uma Activity. Ela faz tudo que está presente na camada visual. A camada visual é essa, ok? Então vamos para o próximo tópico. É um ciclo de vida de uma Activity. Toda Activity ela tem um método essencial, que é o método onCreate. O método onCreate é o primeiro método que é executado quando o aplicativo, quando a tela do aplicativo, né, na verdade, quando a tela do aplicativo abre, ok? Então, toda vez que eu abrir o aplicativo, o primeiro método que vai executar vai ser esse. Aí, quando ele executar, ele vai chamar o super, que é o método construtor da superclasse, que é o ActionBarActivity, e posteriormente ele vai chamar o setContentView, avisando para essa classe que a minha tela que eu vou usar para poder manipular é essa. Então, eu tenho aqui uma imagem que mostra os diferentes estados. Olha só o que está aqui na descrição. Activity Launched, ou seja, aqui você pode substituir isso por Activity aberta, ok? Quando eu clico para executar o aplicativo, o primeiro método que executa é o onCreate. Depois que o onCreate termina de executar, ele chama o método onStart. E depois que o método onStart termina de executar, ele chama o terceiro método, que é o onResume. Aí depois disso, o aplicativo vai estar aberto. Como prova sobre essa sequência de quem executa, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui system.out.println. Nós vamos colocar create. E agora nós vamos criar um método que chama onStart. Olha só. Beleza, tá aqui o método onStart, vamos ver na sequência. OnCreate, onStart. Debaixo do onStart, nós podemos chamar start. E agora vamos criar o terceiro método, que é o onResume. Ok. E vamos colocar resume. Essa daqui vai ser a primeira execução do nosso projeto. Então, o que nós vamos fazer? Vamos aqui no Genymotion e vamos selecionar o Samsung que nós criamos na aula passada, no capítulo 1. Eu vou selecionar o Samsung Galaxy e vou clicar em Start. Ele vai abrir para mim. Só esperar um pouco. Nós iremos descobrir aqui se essa sequência que está na imagem é a sequência certa de execução dos métodos. Note o seguinte, em nenhum lugar aqui você precisou chamar explicitamente esses métodos, eles são chamados automaticamente pelo aplicativo, então você não precisa se preocupar em chamá-los. Temos aqui o aplicativo, o simulador está aberto. Agora o que nós vamos fazer para executar um projeto? Esse é um passo que nós não chegamos a ver. Então, depois que eu abrir o Genymotion dessa forma aqui, é só eu clicar aqui em Play. Quando eu clicar nesse Run, na verdade, ele vai procurar para mim todos os dispositivos que eu tenho que podem executar o meu aplicativo Android. Então, vamos lá. Esperar ele carregar aqui. Gradle Executing. O primeiro acesso nesse Gradle Executing ele demora porque ele está compilando pela primeira vez o aplicativo. Então a demora é normal. Depois que passar por essa etapa, as próximas compilações serão mais rápidas.
Parece que travou, foi tudo. Aí, destravou. Ok. Aqui, ele abriu para mim e ele está falando, selecione, né, choose, selecione o dispositivo. Ou seja, se eu não tivesse aberto a minha máquina virtual, ela não estaria aparecendo aqui. Ela só está aparecendo aqui por causa que eu iniciei ela aqui embaixo. Então, o único dispositivo que eu tenho para executar o meu programa, meu aplicativo, é minha máquina virtual. Então, eu selecionando ela, clico em OK. Automaticamente, ele vai enviar o aplicativo para cá e vai iniciar. Olha só. Beleza. O aplicativo iniciou. Olha só. E ele exibiu pra gente o Hello World. O Hello World, que era o que estava escrito naquela tela. Nessa tela aqui. Ok? Bom, agora nós vamos ver a sequência de execução. Nós conseguimos ver por isso daqui. Olha só. Todos os print, esse system.out.println que eu dei, ele executou na sequência. Então, primeiro ele executou o create, depois ele executou o start e depois ele executou o resume. Lembrando que não é porque eu coloquei um método embaixo do outro que ele vai mudar. Se eu tiver feito assim, ele vai continuar executando nesta mesma sequência. A questão é, primeiro ele executou um create, depois ele executou um start, depois ele executa um resume. Ok? Então vamos lá. O próximo passo da Activity é o onPause. Depois que a Activity está rodando, existe um método que chama onPause. O que significa o onPause? Significa quando outras Activities vêm e entram em foreground. Aqui no caso, eu tenho a minha Activity rodando. Se por um acaso eu receber um WhatsApp e eu abrir o WhatsApp em cima do meu aplicativo, o meu aplicativo atual ele vai entrar em onPause e o WhatsApp vai entrar em onResume. Ou seja, o WhatsApp vai estar sobrepondo o meu aplicativo. Então, o meu aplicativo vai ficar pausado enquanto o WhatsApp está sendo usado, o outro aplicativo. Ok? E logo depois do onPause, existe um onStop. O onStop, geralmente, ele é o último... No caso aqui, ele é o penúltimo, mas ele é o último método que você consegue acessar o seu aplicativo antes dele morrer. Ou seja, o que acontece? Se você deixar um aplicativo minimizado, ou seja, no on-pause por muito tempo, e o sistema operacional Android vê que ele já está há muito tempo pausado e você não está usando, veja só, a activity é no longer is, né, no caso, is no longer visible. Ou seja, a activity não é mais visível nesse caso. Ou seja, se você ficar muito tempo no on-pause, o próprio sistema do Android vai chamar o método onStop. E depois que ele chamar o método onStop, o próximo passo dele é ser finalizado. Aí você não vai ter mais esse aplicativo aberto, você vai ter que clicar e abrir ele de novo. Só que existe uma coisa, quando ele entra no onStop, existe a possibilidade dele restartar o aplicativo e voltar no método onStart do aplicativo. Ou seja, essa possibilidade é quando você está no onPause, a hora que ele entra no onStop, ele ainda tem, quando você seleciona o menu apertado e ele aparece aquela lista de aplicativos que estão abertos, se você clicar, ele vai sair de onStop e vai para onRestart automaticamente. E isso você vai conseguir abrir o aplicativo de novo. Isso daí, pouca gente visualiza isso, porque a pessoa não entende muito sobre os estados do Android. Mas agora que você viu essa explicação, provavelmente você vai conseguir associar alguma coisa com o que eu estou falando sobre as telas do Android. Ok? Bom, e existe uma possibilidade também dele sair do onStop e criar o aplicativo do zero. Ok? Bom, então, esse é o ciclo de vida de uma Activity, como que ela funciona por trás dos panos, ok? Então, vamos aqui para nossa... Bom, nós podemos deletar, né, antes da gente ir, podemos deletar isso aqui, porque não iremos usar isso por enquanto. E, bom, na verdade esse era o último tópico desse vídeo. Talvez o vídeo tenha ficado um pouco extenso, mas a ideia é essa. O vídeo fica um pouco extenso, mas fica tudo bem explicado. Bom, então... nos vemos no próximo vídeo.
que vai ser um pouco mais legal. Nós vamos começar a trabalhar com os componentes já, vamos colocar eles na tela, vamos ver como chama os componentes. Vai ser uma coisa bem legal. Então espero você no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.